precisa de nada, você precisa de uma palavra, precisa de uma bênção. Jesus diz, pega o seu leito, e a Bíblia diz que aquele homem foi curado poderosamente, extraordinariamente, pelo falar do Senhor. Assim vai ser minha vida e a sua vida. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos nessa hora crer que durante a pregação Deus vai mover as águas e vai ter cura aqui na igreja. A dor vai sair, o mal vai sair, a bênção vai acontecer. Pai, nós oramos agora, meu Deus, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. Estabelece a sua bênção aí no banco da igreja, onde a pessoa está sentada. Ó Deus amado, dá uma vitória aqui, o pastor Wellington, que vai ministrar uma palavra que é vinda do céu. Enquanto ele vai pregar, usa ele conforme a direção do Espírito Santo, meu Deus. Sei com a vida do teu servo, meu Pai, eu oro. Deus, eu suplico a Deus, por esse momento, Espírito Santo, dá uma direção do alto para o teu servo, que ele ministra sobre nós especialmente, Senhor, que o teu Espírito ministra fé, ó Deus, no entendimento de cada ouvinte da palavra, ó Deus, que a incredulidade, o ladrão da palavra cai por terra, o ladrão da palavra perca as forças, e que o Espírito Santo ministra fé no coração, no ouvido, no entendimento, dá discernimento da palavra aqui nessa noite, ouvinte na transmissão, seja ministrado pelo Senhor. Pai, eu oro, Deus, eu peço a tua bênção, Pai, é a minha oração, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Amém, irmãos? Pastor, Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bênção estar aqui com os irmãos para fazer uso da exposição que é a bendita e poderosa palavra de Deus. Você que trouxe o livro, abre em Êxodo 14, versículo 15, o texto áureo desta poderosa corrente a gosto de Deus, quando Deus manda avançar. Êxodo 14, versículo 15, você procura e eu quero externar minha gratidão a Deus por este privilégio e pela vida do nosso nobre pastor Josué, pastor Danilo, pelo convite, e a todos os cooperadores desta obra, que Deus possa abençoá-los poderosamente. Quem encontrou Êxodo 14, versículo 15, diga glória a Deus. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avançam ou que marcham. Oremos mais uma vez. Grande Deus e todo-poderoso Pai, em nome do seu Filho e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Pai querido, por este momento na tua presença. Pedimos a inspiração, a iluminação, revela a tua palavra, orienta os teus servos, conduz para que o teu nome seja exaltado e glorificado para todos sempre. Amém. Tome o seu assento, exaltando, glorificando o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Meus amados e queridos irmãos, graça ao nosso bondoso e eterno Deus, por mais uma vez falar acerca da palavra de Deus, ao qual eu não me canso de repetir. Por isso, muito obrigado, irmão, que vale salientar, porque todos nós sabemos que a Bíblia Sagrada demorou quase 1.600 anos para ser escrita. E a mesma foi escrita por cerca de 40 escritores. Ou seja, a Bíblia tem 40 escritores, mas um só autor. O autor dela é Deus, mediante o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Nenhum outro livro com mais de 100 anos pode ter o autor presente, porque morre o autor e permanece apenas o livro. A Bíblia não. Todas as vezes que você abrir a sua Bíblia, o autor dela se colocará de pé dizendo: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Por quê? Porque está escrito, é só conferir, Hebreus 4:12, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada alguma de 2 gumes e que penetra
até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Já dizia o sábio Salomão, em Provérbios capítulo 30, versículo 5, que toda palavra de Deus ela é pura, escudo é para aqueles que nela confia. Afirmou Jesus em seus escritos, em João capítulo 15, versículo 3, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Eu sei que você conhece, mas vale a pena ressaltar. Josué capítulo 1, versículo 8, está escrito: não se aparte da tua boca o livro desta lei, nela medita de dia e de noite, para prosperar todo o seu caminho. Salmo 1, verso 1 e o verso 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer é na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Salmo 119, verso 9. Como purificará o mancebo seu caminho, observando conforme a tua palavra. No Salmo 119, verso 11, está escrito: a tua palavra, Senhor, eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. No Salmo 119, verso 101, eu desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a sua bendita e a sua poderosa palavra. No Salmo 119, verso 103, ó, quão doces são as tuas palavras, ao meu paladar mais doce do que o mel à minha boca. No Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Somente aqueles que veem ouvir a palavra, glorifique a palavra, santifica-te por meio da palavra, regenera por meio da palavra, porque a palavra de Deus e a boca de Deus falando nas nossas vidas nesta noite. Queridos e amados irmãos, entramos em um dos textos mais gratificantes do Antigo Testamento. Nós vimos na vida de um homem que marcou a sua época, um homem que marcou a sua geração. Este homem é conhecido como Moisés, e sem dúvida, Moisés é uma das figuras mais extraordinárias de toda a Bíblia Sagrada. Por que, pregador? Moisés, esta figura, é um ícone do Antigo Testamento. Quando você lê o texto sagrado, você vai perceber que Moisés foi ele mesmo que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Moisés é o autor do Pentateuco. Foi ele que, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés é um homem que vai jejuar 80 dias no Monte Horebe. Pastor, eu pensei que era 40. Na verdade, ele fez 40 na sua consagração. Mas quando ele desce do monte, ele viu aquela grande rebelião, quebra a tábua, Deus fala com ele: torna-te para novamente e faz mais uma vez o jejum de 40 dias e 40 noites. Moisés é um homem que foi sepultado pessoalmente por Deus. Foi Deus que vai sepultar.
foi Deus que vai esconder o corpo de Moisés. E este Moisés aqui, na verdade, ele não conheceu o mundo dos mortos. Moisés não conheceu o Hades, a região dos mortos, pois Abraão conheceu, Isaac conheceu, Davi conheceu, Eliseu conheceu, quase com Elias. Os profetas conheceram, mas Moisés, Elias e Enoque não conheceram a região dos mortos. Mas este Moisés aqui, de todos esses profetas, Moisés, ele é considerado o maior profeta de Israel, porque está escrito em Deuteronômio 34, versículo 10, que nunca houve em Israel profeta como Moisés, pela qual o Senhor falava face a face. Moisés, na Bíblia Sagrada, tinha um relacionamento profundo com Deus, por isso que Moisés, na Bíblia, ele, além de ser profeta, ele era um grande legislador, pois diz a Bíblia, em Deuteronômio 33, versículo 4, que Moisés nos prescreveu a lei. Além de ser legislador, Moisés era libertador. Por que Moisés era libertador? Porque foi o próprio Deus que vai levantá-lo para libertar sua nação das mãos de Faraó. O que eu acho maravilhoso na Bíblia é que Moisés, na verdade, quando ele vai ouvir a sua vocação, ele vai confessar: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés diz: quem sou eu para que vá libertar o povo de Israel que está no Egito? Moisés, na verdade, não era nada, mas aquele que chamou para a obra era tudo na sua vida. É o Senhor que é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 3, versículo 10, Deus diz para Moisés: eu vou te enviar para libertar o meu povo das mãos da opressão de Faraó. Moisés também, ele é um líder por excelência. Em Êxodo, capítulo 18, versículo 21, Deus vai orientar Moisés a ensinar o estatuto, a levantar homens de coragem, homens capacitados, homem de verdade, para ser conduzido para um propósito e para uma missão. Além de ser legislador, além de ser libertador, além de ser profeta, além de ser um líder por excelência, Moisés também era um grande intercessor de Israel. Ele ia, irmãos, diante de Deus, intercedendo pelo povo. Quando Arão e a tropa vai idolatrar, fazer um bezerro de ouro, Moisés sabia que Deus muito indignou-se. Aí Moisés vai para o monte, clamar a Deus, interceder pela nação de Israel. Quando eu olho esse texto bíblico aqui, juntamente com os irmãos, quando Deus diz para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Aqui tem um contexto, irmãos, que você tem que entender, que Moisés, na verdade, ele passou por 3 fases na sua vida. Moisés morreu da idade de 120 anos. Ele vai passar por 3 fases. A primeira fase de Moisés, dos 40 anos no Egito, porque quando Moisés nasceu, diz a Bíblia que ele foi preservado milagrosamente e criado dentro do palácio. Olhe bem na minha face aqui. Moisés vai ser criado no palácio. Aqui é o príncipe de Israel. Você conhece a história. Naquele período, irmãos, que Faraó mandou matar
todas as crianças do sexo masculino. Diz a Bíblia que Joquebede, a mãe de Moisés, vai guardar o menino por 3 meses, vai esconder a criança por 3 meses, mas ela vai lançar o seu filho sobre as águas, e ela pensou que alguma coisa iria acontecer, porque Faraó queria matar, queria oprimir. E o que me chama a atenção, quando Deus quer agir na tua vida, ninguém pode impedir. Por que, pregador? Porque tem uma profecia ao meu respeito e ao teu respeito. Lá vai, Isaías capítulo 54, versículo 17: toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Faraó está dizendo: eu vou matar, não vai haver libertador. Então Deus decidiu, olhe para cá, Deus decidiu esconder a criança. Pastor, aonde que Deus vai esconder Moisés? Nas montanhas? Deus vai esconder Moisés nas cavernas? Deus vai esconder Moisés em outras nações? Não. Deus vai pegar a criança que nasceu e vai esconder Moisés dentro da casa de Faraó. Aleluia. É assim que Deus faz. Eu vou colocar dentro da sua casa e ninguém vai tocar a mão nele. Por quê? Porque tem uma profecia ao teu respeito também. 1 João 5,18: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Aquele que é consagrado ao ministério não tem feitiçaria, não tem macumbaria, não tem trabalho em cachoeira, não tem trabalho em banda que banda. Nada vai impedir o que é de Deus na tua vida, porque você está protegido pela mão do onipotente de Deus, que está sobre a sua casa e sobre a tua família. Deus colocou lá, Deus vai dizer: ninguém toca, porque é meu escolhido. Ninguém toca, porque eu vou levantar como líder. Irmãos, Deus me trouxe aqui para profetizar. Você é um líder espiritual na tua casa, você é um intercessor na tua casa, você, segundo a Bíblia, assim como Moisés, você é um profeta, uma profetisa também dentro do seu lar. Eu quero aplicar toda esta profecia que diz respeito a Moisés, pois diz a Bíblia que na casa de Faraó ele vai estudar, ele vai conhecer a cultura, ele vai conhecer toda a ciência do Egito. Era uma preparação para Moisés entender: eu sou alguém. Ele tinha que descobrir a sua identidade, e lá no palácio Moisés descobriu quem era. Ele era o quê? Ele era um príncipe, um homem das letras, um homem que conhecia a cultura, um homem que conhecia a ciência. Mas quando eu olho a Bíblia Sagrada, Deus está trabalhando através do profeta, para usar o profeta para uma missão. Moisés certa vez vai matar um homem, irmãos, um próprio egípcio, e vai descobrir que ele matou. Então, devido àquele assassinato, ele vai fugir para o deserto. A segunda fase da vida de Moisés agora não é mais o Egito, o palácio, agora ele vai para o deserto. E lá no deserto de Midian, Moisés descobriu que não era nada. No deserto agora, irmãos, ele descobriu que a ciência, o conhecimento, a cultura que ele tinha perante a face de Deus, ele não era nada. O que está acontecendo aqui nesse texto? Moisés deixou o palácio e passou a cuidar de ovelhas. O príncipe se tornou pastor de ovelhas. O homem que estava no meio de grandes agora está no anonimato, lá no deserto. Mas olhe bem na minha face aqui com atenção: deserto não é acidente. Segura esta: deserto não é acidente. Deserto é a escola superior do Espírito Santo. É lá no deserto que ele vai te treinar, é lá no deserto que ele vai te capacitar. Moisés
está no deserto, olha a visão que ele vai contemplar. Ele contempla uma sarça. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e 2, Moisés vai contemplar uma sarça. A sarça ardia e não se consumia. E diz a Bíblia que ele foi aproximando daquela sarça. Aí o próprio Deus vai bradar dizendo: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. O lugar que pisa é santo. Deus me trouxe aqui nesta noite para entregar esta profecia: santidade ao Senhor. Deus não pode compactuar com pecado. Deus não pode compactuar com mentira. Aquilo que é do Egito, fica no Egito. Então entra nesta noite debaixo da misericórdia do Altíssimo e tira a sandália dos teus pés, aquilo que te impede de contemplar a face da glória de Deus. Deus quer te usar. Deus quer operar milagre, mas é necessário que você comece a observar algumas situações. O que me fascina é que lá no deserto, Moisés fez uma pergunta muito importante. Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14. Moisés disse: Senhor, qual que é o teu nome? Para que eu vá pregar aos filhos de Israel que estão escravizados no Egito. Os filhos de Israel estavam dentro de uma grande opressão de Faraó. Moisés é o libertador. Aí Deus vai revelar o nome para Moisés, dizendo: Moisés, Êxodo 3,14, diga para os meus filhos que o eu sou te enviou. Aleluia. Aqui, irmãos, é uma pérola. Aqui está um grande segredo, porque o nome de Deus na Bíblia, o primeiro homem que vai receber a revelação do nome pessoal de Deus é Moisés. Quando Deus diz: Moisés, o meu nome é o eu sou, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu quero ser conhecido como Deus que está presente e como Deus que está em ação. Eu sou Yahvé, eu sou o Deus presente. Como assim, pregador? Então segura esta. Deus está dizendo para você aqui nesta noite: eu serei de acordo com a tua necessidade. Eu serei para o meu povo de acordo com a sua necessidade. Lá vai. Se o meu povo que está aqui nesta noite na igreja evangélica Congregacional Filadélfia, se o meu povo precisar de justiça, avisa para eles que eu serei Jeová Tsidkenu, o Deus que faz justiça. Quem veio nesta noite em busca de uma provisão, Deus está dizendo para aquele que veio buscar uma provisão da parte de Deus: eu serei na tua vida de acordo com a tua necessidade. Por isto que o meu nome, Moisés, é Jeová Jireh. Quem que é Jeová Jireh? É o Deus provedor. Por isto que a Bíblia disse, não é o pregador, é a Bíblia, Filipenses capítulo 4, 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Por isto que a Bíblia disse, Isaías capítulo 1, 19, se quiserdes me ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Por isto que a Bíblia disse em Provérbios capítulo 10, versículo 22, eu serei para com eles de acordo com as suas necessidades. O que está escrito lá, Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Moisés, eu sou o que sou. Se meu povo nesta quarta-feira
quarta-feira profética. Quem sabe está aqui os pedidos e eles estão precisando de uma cura divina, uma cura espiritual. Deus está dizendo: eu serei na tua vida Jeová Rafa. Quem é Jeová Rafa? É o Deus que sara, é o Deus que cura. Por isto que a Bíblia disse, Tiago 5,14, Tiago 5,14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e unja-o com óleo. E a oração da fé, e a oração da fé, e a oração da fé sarará o enfermo. Se o meu povo Moisés necessitar de presença, eu sou o que sou. Por isso que eu serei Jeová Samá. Quem que é Jeová Samá, irmãos? Jeová Samá é um Deus que está presente. É um Deus que está presente. Por isto que a Bíblia disse, esta você conhece, vem comigo, Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande, o verbo está no presente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. Quem tem a proteção de Jeová Samá, entende, ele não vai passar o vale da morte, ele passa o vale da sombra da morte. É duas coisas diferentes. Existe sim o vale da morte e existe sim o vale da sombra da morte. O justo, ele vai passar o vale da sombra da morte, porque a ideia de sombra no texto é perigos, é ataques, mas o texto está dizendo, se tem sombra no vale, é porque tem luz em algum lugar, e a luz é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse, João 8,12, eu sou a luz do mundo, eu serei para contigo, de acordo com a sua necessidade. Irmãos, você está percebendo que Moisés está recebendo instruções de Deus para livrar o povo do Egito. Isso aqui é revelação, isso aqui é inspiração. Ele recebeu de Deus esta orientação. A terceira fase da vida de Moisés agora é conduzir o povo de Israel no deserto para levar uma terra boa, uma terra larga, que emana leite e mel. E aqui nesse texto começa a grande jornada. Moisés se depara com o Mar Vermelho, Faraó vem atrás com um grande exército, as montanhas acima. Moisés percebeu, e agora? O que eu posso fazer? Aqui chegou meu fim. O homem, irmãos, que recebeu de Deus revelações, o homem que recebeu de Deus instruções, está preocupado com esse obstáculo. Aí quando Moisés percebeu que não tinha mais saída, irmãos, ele vai fazer como um de nós, ele vai clamar, porque a Bíblia nos orienta a clamar. Olhe bem na minha face aqui, a Bíblia disse em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e ocultas, o qual não sabes. É a Bíblia que manda clamar. Moisés vai clamar. Aí Deus se irrita com Moisés, porque aquele momento não era momento de clamar, era momento de agir, era momento de posicionar. Deus fala para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Eu não mandei você clamar, eu não mandei você orar. Tem muitas pessoas que oram a Deus para ter uma família abençoada, mas não consegue posicionar, não libera o perdão. A raiz de amargura no seu coração, só está orando. Deus está dizendo, não adianta orar, meu filho, você tem que agir. Tem um tempo de orar e tem um tempo de agir, tem um tempo de clamar
e tem um tempo de posicionar. Se o homem permanecer na lama, sem posicionar, ele fracassará. Mas se ele está na lama, se levantar, diz a Bíblia, Tiago 4:8, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Moisés, diante do mar vermelho, ele vai compreender, agora é momento de agir. E o mais interessante, no versículo 14, irmãos, antes dele orar, Deus tinha dado um decreto, e o decreto foi esse. Deus fala com Moisés: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deus está dizendo para esta igreja aqui: você que está preocupado com o futuro, você que está preocupado com o dia de amanhã, a Bíblia nos orienta uma coisa só, Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas do texto vos serão acrescentadas. Se você quer ver um milagre na sua casa, busca o reino primeiro. Se você quer ver um milagre sobre a tua família, sobre os teus filhos, Deus te trouxe nesta noite para entregar esta palavra, o reino como prioridade. Quando você busca o reino, você tem a proteção do Deus Altíssimo. Pastor, tem isto? Lógico que tem. Moisés, ele olha para o mar vermelho. Parece, irmãos, que eu me lembro do salmista, quando o salmista diz assim, no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. Montes é obstáculos, monte aqui é o mar vermelho. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Segura esta, pregador. O Senhor, ele não vai deixar vacilar os teus pés, pois aquele que te guarda, ele não tosquenejará. Irmãos, sabe o que é tosquenejará? Tosquenejará é cochilar. Talvez você já cochilou em algum dia, como eu nas viagens missionárias, já cochilei várias vezes na estrada. Houve grande livramento. Hoje eu pago um rapaz para me levar em lugares para não cochilar, porque é um perigo. Cochilar aqui, o salmista está dizendo que o seu Deus não vai cochilar, o seu Deus não vai tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel, porque é o Senhor que te guarda. Olha que coisa maravilhosa. O salmista disse: o Senhor é a tua sombra. Para e pensa aqui comigo, a garantia de Deus para os seus servos: eu serei a tua sombra. Faça o teste agora. Você vai para a esquerda, a tua sombra te acompanha. Você vai para a direita, a tua sombra te acompanha. Aí Deus disse: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Pode, mas todavia eu jamais esquecerei de ti, porque eu serei a tua sombra, eu serei a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O guarda de Israel, o Deus de Moisés, o Deus de Isaque, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, ele vai guardar a tua alma, ele guarda a tua entrada, ele guarda a tua saída, desde agora e para sempre. A resposta é esta: por que é que clamas a mim? Diga, meu povo, que marcha. Chegou a hora de avançar. Chegou a hora dos irmãos compreender a revelação. Deus quer te usar, só que tem um detalhe: há um mar na sua frente, há uma preocupação diabólica. Qual preocupação? O que os outros irão pensar de mim, o que as pessoas irão pensar de mim, até mesmo nas redes sociais, porque nós fazemos parte da geração, a tecnologia está avançando.
pessoas, o Espírito revela aqui, pessoas com os dons espirituais, que estão fazendo o quê? Parou diante dos obstáculos. O que vão pensar de mim? Como que eu posso agir? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho teologia. É importante, mas Deus usa o que Ele quer. Deus não precisa das suas salas acadêmicas, não. Ele vai te usar e você vai preparar fazendo os estudos bíblicos, mas Deus quer te usar da maneira que você é. Olha para o autor e consumador da vossa fé. Olha para o Senhor e Salvador e cumpra o teu chamado. Qual é o seu obstáculo para crescer ministerialmente? Deus quer usar pessoas aqui nesta noite. Há pessoas que têm aqui nesta casa o dom da palavra de revelação. Irmãos, isso é para saquear o inferno. Entenda o seguinte, eu sempre falo isso. Os dons não é para promover o pregador. Os dons na Bíblia é para edificação da igreja. São prêmios, dádivas que Deus entrega para os seus filhos. E a pessoa recebe dons e talento e não usa em prol do ministério para alcançar vidas que estão lá fora. Deus te usa no dom da profecia. O que é profecia? Tem pessoas, irmãos, que não pregam no altar. Pastores. Eu conheço pessoas que não conseguem pregar no altar, mas na graça, na rua, na praça, no ônibus, Deus usa poderosamente. Eu tenho um amigo que fica todo acanhado quando sobe na tribuna, mas quando eu vejo Deus usar ele, irmãos, nos bares, nos hospitais, eu falo, meu Deus, eu quero isso também. Eu não quero ser usado somente no púlpito, não. Eu quero ser assim também usado na palavra, porque a vocação é chamada. O obstáculo quebrou e ele está sendo usado na palavra com o dom da profecia. Tem pessoas que têm de Deus dons de curar, irmãos, plural, dons de curar. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Por que você clamas a mim? O Senhor está dizendo: eu já coloquei em tuas mãos. Lá atrás Deus disse para Moisés, Moisés, Êxodo 4:2, Moisés, o que você tem nas suas mãos? Ele diz, eu tenho um cajado. E Deus disse, é isto que eu vou usar. Aleluia. Parece que eu vejo Deus perguntando para Sansão, Sansão, o que é que você tem nas mãos, Sansão? Ele disse, eu tenho uma queixada de jumenta. Deus disse, é isto que eu vou usar. Com aquela queixada, Sansão matou 1000 homens. Com a queixada de jumento, porque era aquilo que Deus usou nas mãos de Sansão. Davi, o que é que você tem nas suas mãos, Davi? Ele disse, eu tenho uma funda. Deus disse, é isto que eu vou usar. Deus perguntou para Dorcas, Dorcas, o que é que você tem nas suas mãos? Ela disse, olha para cá, eu tenho apenas uma agulha. Lembra da Dorcas? Tinha apenas uma agulha, pequena, insignificante, mas tinha um grande poder, irmãos, de fazer túnica para os apóstolos, de fazer capa para Pedro pregar. E diz a Bíblia que Dorcas morre. Pedro está pregando a cruzada, ficou sabendo que ela morreu, disse, ela não pode morrer, eu vou lá em Jobe ressuscitar, porque ela faz falta no reino de Deus. Pedro foi lá, ressuscitou Dorcas, porque ela tinha apenas uma agulha, pequena, insignificante, mas fazia parte da obra de Deus, fazia parte do projeto de Deus. Deus te pergunta hoje, o que é que você tem nas suas mãos? Com o cajado que Moisés tinha, tocou nas águas, o mar se abriu. Deus usa aquilo que você tem em suas mãos, irmãos. Deus vai usar aquilo que você tem intimidade, relacionamento, é isto que Deus vai usar. Então se prepara, não para ver acontecer,
Deus está dizendo, usa a tua fé, que eu vou começar a operar milagres. Moisés não viu o mar se abrir. Primeiro, ele colocou os pés. Por isto que a Bíblia disse, Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a prova das coisas que se esperam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aqui é importante, você sabe muito bem, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, dois fatores: você tem que crer que Deus existe. Segundo fator, você tem que crer que esse Deus que existe, ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível. Aí diz a Bíblia, Hebreus 10, 38, Moisés viu o obstáculo. Parece que eu estou dizendo, Hebreus 10, 38, Moisés, fica tu sabendo que o justo viverá pela fé. Mas Deus, uma vez está na minha frente. Moisés, o justo viverá pela fé. Eu estou com medo, eu vou recuar. Fique sabendo, Moisés, o justo viverá pela fé. Se ele pensar em retroceder e não avançar, a minha alma não terá prazer nele. Sabe o que é isso? Deus não conta com medrosos. Deus não conta com covardes. Se você experimentou a graça e anda preocupado e anda com medo, Deus não pode contar com você. Por isso que está escrito, lá vai, Hebreus capítulo 11, versículo 27. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temeu a ira do rei, mas permaneceu firme, como vendo o invisível. Como vendo o invisível. Moisés não parou porque ele viu o invisível. O que ele viu? Ele viu o próprio Deus, que é invisível, que é imortal, ao Rei dos Reis, eterno, sumo sacerdote. Moisés contemplou a face do Todo-Poderoso e permaneceu firme. A ordem de Deus, no mês de agosto de Deus, é uma só. Pega essa pérola e anote. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Não está no esboço, veio agora. Deus me orienta a dizer para esta igreja aquilo que está em 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, permanecei sempre firmes. Olha Moisés. Só isso? Não. Firmes e constantes. Tem irmãos que estão firmes hoje e amanhã está inconstante. Tem irmãos que entram no evangelho, mas o evangelho não entrou nele ainda, porque não é firme e não é constantes. Hoje com testemunho e amanhã está murmurando. A ordem é esta, meus amados irmãos, permaneceis sempre firmes e constantes, vírgula, abundantes na obra do Senhor. O que é isto? Você tem que estar aqui nesta casa, irmãos, alegres, abundantes, porque a alegria do Senhor é a nossa força, aleluia, firmes, abundantes na obra do Senhor, é ir para o evangelismo, é participar da escola bíblica dominical, nos cultos de quarta, sexta profética, sei lá, aonde estiver o culto, consagração, você tem que vir alegre e abundante na obra do Senhor, detalhe, sabendo que o vosso galardão não será em vão. Olha que bênção, irmãos. Deus fala para você assim, ó, você tem que avançar. A ordem é avançar, então seja firme e constante. E sempre alegre, motivado. E tem um detalhe, eu vou te recompensar. Irmãos, nós já temos a presença de Deus.
a proteção de Deus, a graça de Deus, e ainda ele fala: eu vou te recompensar, aleluia, eu vou te galardoar. Aí eu fecho com a última profecia, Apocalipse 22, 12. Eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, eis que eu venho sem demora, e o meu galardão está comigo para entregar a cada um segundo as suas obras. Começa hoje a empurrar esse obstáculo. Dê um passo de fé, porque o mar vai se abrir e você vai chegar do outro lado, porque você está vendo o invisível pela fé. Fica de pé para ver o invisível acontecer na sua vida. Quando Deus manda avançar, é milagre na certa. Eu vou orar. A ordem: porque clamas a mim. Olha que bênção. Deus já te abençoou. Deus já te deu talento. Deus me incomodou para falar isso aqui. Então para de preocupar com as pessoas e cumpre o teu chamado. Para de preocupar o que vão pensar de você nas telas, nas redes sociais, em grupo de família, em grupo de amigos. Prega o evangelho lá. Não permita que este mar vermelho possa impedir aquilo que eu entreguei nas tuas mãos. O que é que você tem nas suas mãos? Quais são as suas habilidades? Eu aprendi no conselho de pastores, o qual eu pertenço, estou lá sempre. Tudo começa no altar. Se tem alguma barreira impedindo você de crescer, vem aqui à frente agora. Eu tenho que orar no altar. Eu oro no altar. Levítico 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus vai te usar. O que é que você tem nas suas mãos? A irmã Thalita vai cantar. Em seguida eu vou orar. Porque a canção vai libertar pessoas.